Boa noite, meus irmãos, a graça e paz. Bom demais estar aqui com vocês nessa noite. Quero agradecer ao Luiz Horta, a Josi pelo convite, pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Bom demais estar com vocês. Meus queridos, estava pensando sobre o que falar nessa noite. E aí veio no meu coração falar sobre propósito, cumprimento de propósito. E para completar, eu vi um versículo bem interessante se encontra em Colossenses. No finalzinho de Colossenses, Paulo estava fazendo ali estava dando algumas recomendações e ele mandou uma advertência, né, para um dos seus colaboradores. Ele disse assim: cuide, cuide de cumprir o seu ministério que você recebeu no Senhor. Ele disse isso para um colaborador. Eu vi isso como uma advertência e serve para nós hoje fazer essa reflexão. Será que estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos designou, né? Em Marcos capítulo 10 versículo 45, um texto que eu gosto muito, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem, Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse versículo aqui fala de propósito, meus queridos. Propósito. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para o quê? Qual finalidade que ele veio? Veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Outro texto também que que fala, né, também sobre propósito fica em João 6:38. João 6:38, que diz assim, Jesus falando, hein? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Uau! Jesus disse: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Isso nos diz que Jesus tinha o quê? Vontade própria. E tinha uma vontade que é diferente do Pai. Mas ele disse que não veio fazer sua vontade, mas sim a vontade daquele que o enviou. Então não é errado, né, ter vontade própria. Errado é não submeter nossa vontade à vontade de Deus. E Jesus, enquanto esteve aqui na terra, meus queridos, ele procurou cumprir integralmente aquilo que Deus o confiou. Ele não se distraiu com nada. Ele viveu com o objetivo de cumprir o quê? De fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus o tinha confiado. E quando ele estava prestes a morrer, ele disse: Senhor, meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Olha a carne falando, né? Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas de imediato ele falou: mas todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus sabia que ele ia sofrer, mas ele tinha uma missão. Mas ele resolveu o que? Obedecer, submeter à vontade do Pai. Meus queridos, o fato é que, assim como Jesus, nós também temos um propósito, nós temos uma missão para ser realizada através de cada um de nós. Cada um de nós. Você sabia que o seu nascimento. Luiz, você sabia que o seu nascimento não pegou Deus de surpresa? O seu nascimento não pegou Deus de surpresa. Deus não falou assim: ó, nasceu uma criança, Luiz nasceu, o que que eu vou fazer com ele? Não tenho nada para ele. Não, não foi assim. Não foi assim.
O propósito de Deus para Luiz, ele foi criado antes dele nascer. Antes do Luiz nascer, foi criado Luiz. Quando Luiz nasceu, Deus já tinha criado um propósito para ele. Então eu posso afirmar, sem dúvidas, que o propósito de Deus na vida de Luiz fez Luiz nascer. O propósito de Deus na vida de cada um dos irmãos, na vida de cada um de vocês, fez você nascer. Então, podemos afirmar que ninguém aqui é obra do acaso. Ninguém nasceu aqui por uma falha, por vontade humana. Não, negativo. Deus, ele fez cada um de nós com uma missão. E ele não mudou. O que ele falou no passado continua valendo para hoje. Ele conta comigo e com você. Alguém pode dizer: ah, mas eu não tenho nenhum chamado. Tem sim, tem sim. Deus conta com cada um. Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Ele continua o mesmo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz o quê? Um texto bem conhecido de nós. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não varia, Deus não muda. O que ele estabeleceu está estabelecido. Deus não é como um homem que de manhã pensa de um jeito, à noite pensa do outro. Não. O que ele falou continua valendo. E te digo, irmãos, enquanto eu, você, cada um de nós estivermos aqui na terra, estivermos respirando, os planos estabelecidos por Deus para a nossa vida continua de pé, continua valendo, continua valendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele está interessado em vidas. O que interessa para Deus, irmãos, são vidas. E assim como um dia nós que hoje estamos aqui fomos alcançados por essa palavra através de alguma pessoa, Deus, ele espera que, através de nós, essa palavra também alcance outras pessoas. Outras pessoas possam ser alcançadas, transformadas por essa palavra. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Da mesma forma que Jesus, ele foi enviado por Deus, nós também fomos enviados, queridos. Nós fomos enviados. Deus, ele nos confiou o ministério da reconciliação. Uau! É, ninguém pode falar que não tem ministério algum. Ah, não sou pastor, não sou mestre, não sou profeta, não sou apóstolo, não sou evangelista. Não, não, não. Deus nos confiou que cada um de nós o ministério da reconciliação. O que é isso, meus queridos? É Deus em nós reconciliando o mundo consigo mesmo. Esse é o ministério que Deus tem para cada um de nós. Nós somos um agente de Deus aqui na terra. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei escrita, mas do Espírito, porque a letra mata, a lei escrita mata, mas o Espírito vivifica. O qual nos habilitou, quem habilitou foi Deus. Deus nos habilitou, habilitou cada um de nós, meus queridos. Cada um de nós fomos habilitados para sermos ministros de uma nova aliança. Uma aliança que foi firmada com sangue, não de bodes e de touros, não, mas com sangue de Jesus Cristo, sangue imaculado. Meus queridos, nós fomos habilitados por Deus para sermos ministros de uma nova aliança.
E essa aliança é superior à antiga aliança, porque ela é baseada o quê? Em superiores promessas. Então podemos dizer que a lei era boa, né? Mas a graça é muito melhor. Moisés era bom, mas Jesus é muito melhor. A antiga aliança era boa, mas a nova aliança é muito melhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na nova aliança nós temos o privilégio de carregar o que é a presença de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o grande eu sou, habita dentro de cada um de nós. É um privilégio que aqueles da antiga aliança não tiveram. As pessoas da antiga aliança não tinham oportunidade de estar na presença de Deus, porque a presença de Deus ficava confinada a um local, ao Santo dos Santos, no tabernáculo, no templo, que somente uma pessoa, uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava. Meus irmãos, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava diante de Deus. Hoje, meus irmãos, qualquer pessoa que nasce de novo, qualquer pessoa que nasce de novo, se torna templo do Espírito de Deus. E o próprio Deus vem o quê? Habitar, vem habitar, vem fazer morada. Em João capítulo 14, versículo 16, 17, Jesus estava dizendo para os discípulos: Olha, eu tenho que ir, eu tenho que ir. É melhor para vocês que eu vá, porque eu indo, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro consolador, outro do mesmo caráter, outro como a mim. Então eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro consolador. Com qual propósito, qual finalidade? A fim de que esteja que para sempre convosco. Ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não veio que passear aqui, ele não veio tirar férias, passar uma temporada, não. Ele veio que habitar conosco. O Espírito da verdade que o mundo, meus irmãos, não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós, ou seja, eu e você, conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, e hoje já está em nós, porque Jesus Cristo, ele foi o que glorificado. Então o Espírito Santo já está, ele habita em nós. Aquele que é maior habita em nós. Nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos desenvolver uma consciência da presença de Deus. Precisamos desenvolver uma consciência diária da presença de Deus em nós. Não é admissível para nós passar um dia inteiro sem se relacionar com o Espírito Santo de Deus, porque ele habita em nós, irmãos. É muito forte isso. Aquilo que a antiga aliança eles não tinham acesso, hoje nós temos o tempo todo. Não podemos que desconsiderar isso. Não há como ter sucesso no cumprimento do plano de Deus para nossas vidas sem desenvolver uma consciência diária da presença do Espírito Santo dentro de nós. E sem essa consciência, e essa consciência da presença de Deus em nós, nos ajuda o quê? Nos ajuda a priorizar as coisas certas. À medida que nós desenvolvemos a consciência de que Deus habita em nós, isso nos ajudará o quê? A priorizar as coisas certas. E o que é priorizar as coisas certas? É justamente priorizar aquilo que Deus prioriza. Aquilo que é importante para Deus tem que ser importante para mim, irmãos. Tem que ser importante para nós. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo falando à igreja. Ele disse, falando para a igreja, falando para mim e para você também.
Ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Outra versão diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Uau, forte isso, né? O que Paulo estava querendo dizer aqui, irmãos? O que está falando para a igreja? Ele disse: olha só, trocando no português mais claro, se a nossa prioridade nessa vida for apenas o quê? Desejar possuir o quê? Bens materiais, carros, trazendo para hoje, casas, dinheiro, fama, status. Se for apenas isso, se nossa prioridade na vida for apenas isso, nós somos piores do que um descrente. É isso que está falando. Somos os mais infelizes de todos os homens. Somos piores do que os descrentes. Então, melhor ser descrente, para não ser pior do que eles. Se a nossa esperança for isso, se for só aquilo que for tangível, aquilo que podemos ver, o que diz lá em 2 Coríntios 4:18? Diz assim: não atentando nós, olha só, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Podemos fixar os olhos em duas coisas: no que pode ser visto e naquilo que não pode ser visto. Mas ele fala, não atentar para aquilo que pode ser visto. Por quê, meus irmãos? Porque é temporal, é transitório, vai passar, não vai ficar, vai perecer. Mas quando nós focamos naquilo que não pode ser visto, às vezes não é nem valorizado pelos homens. Mas quando focamos naquilo que não pode ser visto, vai refletir o que? Na eternidade. É eterno. Vamos carregar para toda eternidade, meus queridos. Aqui é o contraste entre o que? O eterno e o transitório. Devemos viver uma vida de propósito e com propósito. Devemos ser intencionais no cumprimento do chamado do Senhor. Devemos o que? Priorizar as coisas certas. Quando priorizamos as coisas certas, isso nos mantém o quê? Dependentes de Deus. Priorizar as coisas certas, priorizar o que Deus prioriza, nos mantém o quê? Dependentes de Deus. Não podemos nos tornar o quê? Independentes de Deus. É um terreno perigoso. Quando nós desconsideramos a palavra de Deus, quando nós desconsideramos o que Deus pensa a nosso respeito e como começamos a viver de acordo com os nossos próprios pensamentos, estamos entrando num terreno perigoso. Devemos considerar o que Deus pensa a nosso respeito. O que eu acho não importa. O que importa é a palavra de Deus. O que Deus diz a nosso respeito é o que importa. Em Efésios capítulo 4, versículo 17, Efésios 4:17 diz assim: o apóstolo Paulo também, irmãos, falando com a igreja, viu? Efésios capítulo 4:17, ele nos dá um alerta. Ele falou: olha só, vocês não devem andar como os gentios andam. Vocês não devem andar como os gentios andam. Quem são os gentios? Gentios é o povo que não tem aliança com Deus. Gentil é o povo sem aliança com Deus, o povo do mundo.
Pela Bíblia, nós sabemos que há três povos: judeus, gentios e igreja. Pela Bíblia, três povos: judeus, gentios e igreja. Judeus é o povo da antiga aliança. Gentios é o povo do mundo, o povo que não tem aliança com Deus. E um dia nós fizemos parte. E a igreja, que é o povo da nova aliança. Judeus, gentios, igreja. A igreja é formada por quem? Por judeus convertidos ao cristianismo e pelos gentios convertidos. Então aqui Paulo, ele está falando o quê? Para a igreja, mas comparando o quê? Com os gentios. Ele diz, ó, olha, não andem como os gentios andam. Como é que eles andam? Eles andam o quê? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Viver de acordo com os próprios pensamentos para Deus é o quê? É vaidade, meus queridos. É vaidade. Isso é coisa de gentio. Gentio é um povo que não tem aliança com Deus. Nós somos o povo que da nova aliança. Nós somos aliançados com Deus. Não devemos andar de acordo com nossos próprios pensamentos. Os gentios eles estão o quê? Obscurecidos de entendimento. Eles estão que alheios à vida de Deus. Eles têm o coração que é endurecido. Mas nós não. Nós somos povo da aliança, da nova aliança, baseado aqui em superiores promessas. E Isaías 55:8 diz o quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aqui está falando de dois tipos de pensamentos: pensamento de Deus e pensamento do homem. E de dois tipos de caminhos: o caminho de Deus e o caminho dos homens. Meus queridos, não há como permanecer na vontade de Deus. Não há como fazer a vontade de Deus. Não há como cumprir o chamado que Deus tem para nós sem ser por meio dos pensamentos de Deus, sem ser por meio dos caminhos de Deus. Não há como. Entram em choque, são excludentes. Ou você pensa o que Deus pensa, ou você pensa o que você pensa. Você fica com Deus pensa ou fica com você pensa. Você está no caminho do Senhor ou está nos seus próprios caminhos. São excludentes, não tem como ir juntos. Não há como seguir a Deus andando no meu próprio caminho, pensando meus próprios pensamentos. Jeremias, meus queridos, o que que ele falou? 29:11. Eu é que sei. O que que Deus falou em Jeremias 29:11? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei, Deus falando, eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito. Meus queridos, então é mais inteligente da nossa parte ficarmos com o que Deus pensa a nosso respeito. Sabe por quê? Porque ele já esteve no nosso futuro. Deus já esteve lá. Ele sabe como termina. Ele sabe como vai terminar. Meus queridos, precisamos colocar em prática Romanos 12:2 diariamente em nossa vida. É um texto muito conhecido, Romanos 12:2. Precisamos colocar o que em prática. O que é que diz Romanos 12:2? Chegando já para o final. Diz o seguinte, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com qual objetivo? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não toma o quê? Não se amolde a esse mundo, não tome a forma deste mundo,
Não se torne parecido com este mundo. Não pense de acordo com esse mundo. Não fale de acordo com esse mundo. Não viva de acordo com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma coisa puxa a outra. Quando nós nos amoldamos, não, quando nós não, nós não nos conformamos com esse mundo e renovamos o que? Nossa mente com a palavra, isso é eu e você tem que fazer, renovar a mente com a palavra, aí o que? Essa palavra vai nos transformar. Então, meu papel o quê? É não me amoldar a este mundo. Meu papel o quê? É renovar a mente com a palavra de Deus. E essa palavra vai nos transformar dia após dia. Com qual objetivo? Para que nós possamos o quê? Experimentar. É consequência, sabia? Nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós cumprirmos a primeira parte do versículo. Qual a primeira parte? Não amoldar o mundo e o quê? Renovar nossa mente com a palavra. Se de fato fizermos isso, nós seremos transformados e poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo, meus queridos, tudo passa porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. O espírito já é salvo. Nosso espírito nasceu de novo. Agora, nossa alma, nós temos que o quê? Dia após dia, renovar com a palavra. Nossa alma, o que que é? Nossa mente, nossas emoções, nosso intelecto. Nós temos que fazer alguma coisa com ela, que é renovar dia após dia com a palavra de Deus. Então, imagina uma alma renovada com a palavra. Quem vai nos parar? Então, tudo passa pela renovação da nossa mente. Só iremos desfrutar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus por meio de uma mente renovada, pensando o que Deus pensa, pensando de acordo com a palavra de Deus. E uma vez tendo nossa mente alinhada à mente de Deus, nada pode nos parar. Estaremos aptos a cumprir, assim como Jesus, integralmente o plano e o propósito que Deus estabeleceu para nós antes da fundação do mundo. Meus queridos, Deus, ele não requer muita coisa de nós, ele não requer muita coisa de nós. Ele requer apenas o que? Um coração, o quê? Um coração disponível, um coração que esteja alinhado à sua palavra, que nós possamos o que? Considerar a presença dele em nós, possamos valorizar, podemos ser cumpridores da palavra, que dessa forma ele poderá nos usar, da forma que ele quiser, pelo meio que ele quiser, no tempo que ele quiser. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa é a palavra que Deus deixou para nossa noite. Deus abençoe a todos. Amém.